falo que é um salmo conhecido no mundo inteiro, né? Só que muitos usam o Salmo 91 como um amuleto, né? Deixam, às vezes, a Bíblia aberta ali no Salmo 91 e a Bíblia chega a ficar amarelada, né? De tanto tempo aberta no Salmo. Mas nós vamos falar sobre este Salmo nesta noite. Diz assim, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos te convidar nessa noite, Senhor. Ó Deus, a falar conosco através da tua palavra, que se renova a cada dia. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que deixou os seus afazeres para estar aqui nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por esta bênção de estar na tua casa. Senhor, que nesta hora o Senhor leve todo o pensamento cativo. Senhor, leva as nossas mentes cativas ao Senhor Jesus Cristo. E que nenhum espírito que tenta dispersar, ó Senhor, o teu povo, ó Deus, que seja repreendido nesta hora. E que a tua palavra seja como terra fértil em cada coração. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará por nós. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós sabemos que os salmos, eles são 150 livros e são, na realidade, poemas que foram escritos, né? E nós vemos os salmistas, eles escrevendo cada salmo,
E há uma divisão aqui, segundo os escritores, né, que vai do primeiro livro até o livro 41, é a primeira divisão, e a segunda, que é do 42 até o 42 ao 72. Depois vai do 73 ao 89, do 90 até o 106, que é onde está aqui o Salmo 91, nessa quarta divisão. E a quinta divisão vai do 107 ao 150. Nós não sabemos quem escreveu Salmos 91. Né? Se você for olhar a Bíblia, alguns salmos sempre vêm como 90, Salmo 90 é uma oração de Moisés. Outros, a maioria dos salmos foram escritos por Davi, que era um poeta do Senhor, né? Estava ali cuidando do rebanho do seu pai, trabalhando, e Deus dava a ele os salmos. E nós sabemos que Deus derramou uma unção grande sobre a vida de Davi, porque ele salmodiava, e quando ele tocava o seu instrumento, a sua harpa, os espíritos malignos que atormentavam o rei Saul, quando aquele homem pegava aquele instrumento e começava a dedilhar, nós sabemos que havia uma unção tão grande que os espíritos malignos iam embora. Uma obra linda de libertação, não é verdade, dona Neuza? Lá no Antigo Testamento, né? Então, assim, Deus usou Davi tremendamente. Ele escreveu muitos salmos. Mas nós não sabemos quem foi esse escritor do Salmo 91. E aqui ele descreve de maneira grandiosa o poder do Senhor. O poderoso, o Altíssimo. E aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo estará seguro. Nós podemos descansar no Senhor. Nele nós estamos seguros. E o salmista, ele descreve aqui o poder de Deus. Mas ele descreve também, irmãos, uma grande batalha. E é como nos dias que nós vivemos. São situações que nós enfrentamos e, às vezes, do nada acontece algo, né, que vem para tirar a paz e ali já traz aquele desassossego ao coração, mas ele vai falando cada versículo. Esse escritor desconhecido, ele vai falando essa fidelidade do Senhor, esse poder do Senhor em nos guardar, em nos livrar, porque Ele é o nosso refúgio e nele nós estamos seguros. Você pode declarar comigo, como o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia, você pode aplaudir a Ele? Glória a Jesus. Mas muitos não têm essa confiança no Senhor. Muitos. Nós vemos pessoas, irmãos, paralisadas pelo medo. E o medo, nós sabemos que é um espírito maligno. O medo, ele paralisa. Muitas pessoas têm medo. Muita gente tem medo da morte, tem medo de ficar desempregado, medo de faltar as coisas. E isso é o Senhor, é quem tira, que lança fora todo o medo. 1 João 4:8, por favor, Priscila, diz isso, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Não é esse o versículo, não me lembro agora, mas é 1 a João que diz. Ele, o verdadeiro amor, porque Deus é amor, ele lança fora
todo o medo. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 7, 4:18, né? Desculpe aí. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor ou o medo, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. 2 Timóteo, capítulo 1, 17, Paulo está ali treinando Timóteo e ele diz isso, né, que o Senhor é 1:7. 2 Timóteo 1:7. Porque o Senhor não nos deu o espírito de temor. Outras traduções, né, diz isso. Porque o Senhor, Deus, Ele não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação, irmãos. Nós sabemos que o princípio de tudo é o amor. E aquele que ama, ele é perfeito em Deus. Amém? E o Senhor, ele lança fora todo o medo. Muitos estão escravos do medo, mas o Senhor é quem tira, que nos limpa todo o medo. O salmista, no Salmos 23, verso 4, ele diz isso. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, ela me consolam. Muitos irmãos podem testemunhar isso, porque já passaram na sombra da morte. Muitos já estiveram ali, né, próximo do túnel. Não é verdade? Mas Deus muitas vezes dá oportunidade para a pessoa voltar e ter uma reconciliação com o Senhor. Então, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos. Então, fala para quem está do seu lado, não temas. Uma das maiores promessas do Senhor, Ele fala isso, irmãos. São mais de 300 vezes na palavra, não temas, porque o Senhor sabe que nós iríamos ter medo. Em algum momento, nós iríamos ter medo. Então, Ele fala isso repetidamente, para nós não temermos o mal. Porque a promessa do Senhor que Ele nos fez é que Ele está conosco, Emanuel, Deus conosco. E Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele nos protege dos perigos visíveis e invisíveis. Só o Senhor tem o poder, irmãos, de ver todas as coisas, né? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas nós vemos o que está diante de nós. Nós não vemos, né? A intenção do coração, só Deus vê, só Deus conhece. Às vezes a pessoa está ali conversando com você, mas você não sabe realmente o que se passa em seu coração. Somente Deus é quem prescruta, né, os corações. E o Senhor, Ele nos livra desses perigos. Isaías 54, 17. Depois nós vamos voltar aqui para o Salmo 91. 54, 17 diz isso, que o Senhor, Ele nos livra dos perigos. Irmãos, são muitas ciladas, são muitos laços que o inimigo, ele prepara contra as nossas vidas. E nós não temos noção, porque somos limitados. A nossa visão é limitada. Somente o Senhor tem o poder de revelar o oculto e o escondido. Somente através do Espírito Santo de Deus.
Amém. Também é maravilhoso, né? Vamos chegar lá. É toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. É promessa, meu irmão. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nós louvamos aqui. Deus é justiça, né? O seu reino é de justiça, de bondade, de fidelidade. Aleluia! Mas nós podemos crer num Deus fiel. Nenhuma arma preparada contra nós prevalecerá, igreja. Creia no Senhor e no seu poder. Quando nós vemos a história do cristianismo, irmãos, é que nós vemos a bondade do Senhor, o Senhor nos livrando hoje, porque quem viveu a Inquisição, eu creio que muitos aqui já estudaram sobre a Inquisição. Eram servos do Senhor que eram queimados vivos, né? Lá em Roma, muitos cristãos decapitados, mortos em fogueiras. Se nós formos estudar a história dos discípulos, cada um morreu de uma forma, não é verdade, pastor? De maneira cruel. Era cruel. E aquele que realmente ele testificava a sua fé em Deus, testemunhava a sua fé em Jesus, o que acontecia? Pena de morte. Mas o Senhor, Ele tem guardado a sua igreja. Amém? Nós sabemos que há muitos países aí fechados. Muitos países em que os cristãos, eles precisam se reunir escondidamente, em casas, né, em cavernas, para não ser descobertos, irmãos. Não podem ter a Bíblia. Olha que privilégio nós temos de meditar na palavra com liberdade. E hoje nós podemos meditar, o nosso deleite é a palavra do Senhor, irmãos. Porque a palavra do Senhor é verdade, ela não volta vazia, ela não falha jamais. Ai de nós se não fosse a palavra do Senhor. E outro dia eu vi o testemunho de um pastor que estava num desses países fechados. E eu sei que eles estavam ali sendo perseguidos e não podia ter a Bíblia. O que eles fizeram? Eles rasgaram a Bíblia e passaram a palavra para cada um dos irmãos. Olha, e cada um ali, irmãos, decorou aquele texto ali que ele tinha nas mãos. Sede de Deus, fome de Deus. E quando eles se reuniram, e ali o pastor estava pregando, mas ele não tinha aquela palavra que ele precisava, e o irmão lá simplesmente recitou o texto. Temos que ter a palavra guardada em nossos corações. O salmista diz isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, muitos estão perecendo por falta de conhecimento, porque não conhecem a Deus e nem o seu poder, não conhecem o Senhor, porque não conhecem o Deus da palavra. Muitos estão vacilantes, errantes, porque não conhecem o Deus poderoso. Aleluia. O Senhor, irmãos, muitas vezes Ele nos permite passar por lutas. Ninguém é isento de luta, ninguém. Do ímpio aos justos, aos servos de Deus, todos nós passamos por lutas. Você pode voltar aí, Priscila, no Salmo 91, verso 3.
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ô irmãos, eu creio que todo mundo aqui já viu aquelas arapucas, né, de passarinho, que as pessoas, alguns têm mania de pegar os pássaros, né? Então, o que acontece? Coloca ali uma raçãozinha atraente, né? E o passarinho, tadinho, ele está achando que ele vai encontrar comida ali, e aquilo, na realidade, é uma armadilha, né? E ali o passarinho entra para comer e a portinha se fecha. Então, é uma arapuca, né? Assim é o laço do passarinheiro, né? O inimigo, ele arma laços contra a nossa vida. E quem tem poder para desfazer os laços? Somente o Senhor. E o Senhor nos dá a condição de não ficarmos emaranhados, presos por esses laços. Só Ele tem esse poder, irmãos. E nos livrará também da peste perniciosa. Nós vivemos uma peste. Uma peste que nós podemos dizer que foi universal. Não é verdade? Ele está falando aqui de pestes, pestes que vêm sobre a humanidade. Nós sabemos que tem algumas pestes que são endêmicas, que são em algumas regiões, mas nós vivemos também uma pandemia que foi no mundo todo, irmãos. E quem nos livrou? Somente o Senhor. Muitos partiram, infelizmente, mas o Senhor, Ele nos guardou, né? Ele tem um projeto com as nossas vidas. Não que os que morreram eram menos valiosos que nós. E eu creio que muita gente valiosa partiu, né? Partiu, infelizmente. Perdemos parentes, perdemos amigos, perdemos conhecidos. E o Senhor somente é quem livrou-nos. E, dando continuidade, verso 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quando fala aqui, né, que a segurança debaixo das asas do Senhor, é interessante, irmãos, que quando nós estamos seguros, é como aquela figura da galinha, né, que quando está chovendo, os irmãos que têm sítio, alguma coisa, é mais fácil de ver, ou mesmo uma pessoa que tem quintal, é fácil de ver isso, né? No momento de uma chuva forte, né, Dante Enides, vem ali a galinha, ela chama os seus pintinhos ali, coloca debaixo das suas asas, esconde todo mundo, fica todo mundo escondidinho ali, até que passe aquela chuva forte. E assim também somos nós, irmãos. Debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros. Mas é só debaixo ali da sua cobertura é que nós estamos seguros. Então essa figura da galinha aí lembra o Senhor nos guardando. A sua verdade é escudo. O escudo lembra daquela proteção que o soldado romano usava no braço para se proteger contra as flechas que vinham, os dardos, aqueles dardos assim com pontas, às vezes com fogo. Então eles usavam aquela proteção, o escudo, para se proteger. Eu vejo, irmãos, hoje que a nossa batalha é muito espiritual, é contra coisa que nós não vemos. O inimigo, ele vem de forma invisível para nos atacar. Mas nós não podemos ficar abalados. Por quê? O inimigo, ele quer atingir as nossas emoções. Cada situação que vem contra as nossas vidas, ou de enfermidade, ou de outra luta qualquer, depende de como nós vamos reagir àquela
circunstância. Porque quanto mais nós estivermos abatidos, mais o inimigo vai trazer opressão. Mas quando nós resistimos, nós determinamos e cremos no poder do Senhor e dizemos e rejeitamos todo mal, toda enfermidade, mesmo que não estamos vendo ali naquele momento uma solução, mas nós estamos declarando pela fé que nós cremos no agir do Senhor. Ele age em nosso poder. Verso 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nós vemos aqui mesmo no ministério muitas pessoas que têm perturbação noturna. Sabe, irmãos, e muitas vezes a pessoa acha que é um sonho, que está tendo um pesadelo, mas muitas vezes é o próprio inimigo que está ali, agindo naquele quarto, para trazer perturbação e a pessoa não conseguir dormir. Porque nós sabemos que uma noite mal dormida não é fácil para ninguém. Não é verdade? O sono é que descansa o nosso corpo. E muitas vezes o inimigo tenta tirar o sossego, né? E muitos têm insônia. Às vezes dependem de remédio, de medicamento para dormir, porque não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então o Senhor é quem nos livra também. Não temerás espanto noturno. Quantas vezes vem sonhos que você está ali numa perseguição terrível e você tenta gritar e a voz não sai. Que sensação terrível né, irmãos? Que sensação terrível. Não sei se alguns já tiveram essa sensação, é terrível. Mas é o próprio inimigo. É o espanto noturno. É a perturbação noturna. Pode seguir. E nem peste que ande na escuridão. A escuridão é próprio das trevas, não é verdade? E nem mortandade que assole ao meio-dia. Temos que orar, irmãos. Orar em todo o tempo. Nós sabemos que quando Daniel ele estava ali no cativeiro, na Babilônia, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E ele virava em direção ali à janela, em direção a Jerusalém, né? Ele devia ter muita saudade da sua terra. E ali aquele homem está em terra estranha, mas ele está clamando ao Senhor. E ele clama ao Senhor 3 vezes ao dia. E hoje nós temos que estar ali ligados ao Senhor em pensamento o tempo todo. As mulheres, né? Às vezes estamos ali atarefadas no dia a dia. Lava roupa, cozinha, cuida da casa. É pensamento, né? Senhor, livra fulano lá onde ele estiver. Guarda, livra. E muitas vezes estamos andando na rua, no trabalho. Senhor, guarda, livra, porque é o tempo todo, irmãos. A luta, né? O assédio do inimigo. Mas nele nós estamos seguros. O Senhor nos dá o livramento. O Senhor nos livra nas provações. Quando vemos os amigos de Daniel, que o rei Nabucodonosor ergueu aquela estátua imensa e exigiu adoração. E aqueles jovens, eles não se prostraram diante daquela estátua, e alguns foram até o rei, dizendo que aqueles jovens, eles não tinham se prostrado diante da estátua. Mas eles não se prostraram, eles declararam bem claramente ao rei que não iriam se dobrar.
Olha o que diz Daniel 3, no verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses foram os nomes que foram dados a ele ali na Babilônia, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Olha que declaração, irmãos. Eles falaram com o rei. O Deus a quem nós servimos, é Ele que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ou da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Olha que declaração de fé, irmãos. É Ele quem vai nos livrar da tua fornalha e da tua mão. É Ele que pode nos livrar. O 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estavam decididos na sua fé, irmãos, a não se dobrar diante daquele Deus que foi construído por obra de homem, por mãos humanas. E eles declararam: o nosso livramento vem do Senhor. O livramento só vem dele, igreja, o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. E Deus deu um grande livramento àqueles jovens ali na fornalha. Muitas vezes nós passaremos por situações, mas o Senhor é quem livra. E eles foram livrados ali, porque o Senhor estava com eles ali, na fornalha. E dentro da fornalha, quando jogam aqueles 3 homens, e até os que jogaram eles dentro da fornalha morreram. Mas a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça havia neles. Não havia nada queimado neles. E havia um 4º homem na fornalha. E esse 4º homem é o anjo do Senhor que estava com eles ali para livrar. E o Senhor deu grande livramento a eles. Aleluia. Então é assim que o Senhor, Ele nos livra. Ele nos dá o livramento em todo o tempo. Ele está conosco. Muitas vezes ali não estamos vendo, mas Ele está ali presente. Ele está. Verso 7 do Salmo 91. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas isso tudo tem uma condição, né, irmãos? Se nós fizermos do Senhor o nosso abrigo, se fizermos dele a nossa confiança, verso 9. Se você fizer do Senhor o seu Altíssimo, o seu abrigo, porque Ele é a tua habitação. O Senhor, Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Somos morada do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Somos morada, somos casa do Senhor. Verso 10, nenhum mal o atingirá, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. E eu creio que a proteção também para os nossos familiares, mesmo aqueles que ainda não se dobraram a Ele, mas com o nosso clamor também são livres da ação do inimigo. Amém? Você pode dizer amém? Porque aos seus anjos Ele dará ordem
ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nós temos anjos que são espíritos ministradores, e eles é que servem ao Senhor e que nos guardam. O Senhor dá ordem aos anjos, não precisamos orar anjos, né, irmãos? Quem dá ordem aos anjos é o Senhor, porque Ele é que dá ordem a eles, e eles é quem nos guarda. Salmos 34, verso 7 diz isso, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós podemos crer na palavra do Senhor, que Ele dará ordem aos seus anjos para nos livrar e nos guardar e nos proteger em todos os nossos caminhos. Com as mãos te sustentarão, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. A serpente aqui, irmãos, a figura da serpente sempre vai ser Satanás e os seus agentes, né? Desde o Éden, o Senhor falou que aquele que viria esmagaria a cabeça da serpente. E quem é esse que vem para esmagar a cabeça da serpente? Jesus Cristo, o Senhor. Ele em breve virá, esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia. Só o Senhor, Ele tem esse poder. Interessante que o salmista, ele descreve o poder do Senhor. E aqui, até o verso 12, a partir do verso 13, é o Senhor é quem fala conosco, irmãos. Olha o verso 14. Porque Ele me ama, eu lhe darei, eu o resgatarei, ou livrarei, né? Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. A Bíblia diz, Salmo 61, que torre forte é o nome do Senhor, e nele nós estamos seguros. Ele é uma torre alta, Ele é um alto retiro, Ele é o nosso lugar de descanso, irmãos. Ele é o nosso refrigério, e nele nós estamos seguros. Por quê? Porque nós conhecemos o nome do nosso Deus. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, temos essa convicção, porque conhecemos o nome do Senhor. Pois tem sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus, irmãos! Ele é o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Aleluia. Salmo 61, verso 3. Olha o que diz o 14. Nós já lemos, né? Porque tão encarecidamente me amou. Somente Ele nos amou. Um amor profundo, um amor verdadeiro. Nada se compara ao amor de Deus, irmãos. Nem amor de mãe, né? Que a mãe é um amor também indescritível, mas o amor de Deus, Ele nos alcança onde nós estivermos. Pode ser um mendigo, né? Um andarilho, um cidadão que vive na rua, andando sem rumo, sem direção. Quantos estão longe da presença do Senhor? A maioria desses que estão andando aí na estrada, sem rumo, sem direção, um dia abandonaram a fé em Deus. Mas o Senhor resgata, porque uma hora ou outra chega a libertação, chega a salvação, e Deus, Ele faz tudo novo. Ele alcança. De uma forma ou outra, Ele alcança. Ele vai usar alguém para trazer uma palavra que realmente vai ali mexer
com o coração daquela pessoa. Semana passada, tinha uma jovem que ela estava longe do caminho do Senhor. E já há algum tempo a gente estava orando por aquela jovem. Irmãos, foi uma coisa tão maravilhosa, porque é só o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, é que faz esta obra. E aquela jovem estava ali longe do Senhor, vivendo no mundo, né? E aquele que vive no mundo, nós sabemos que é inimigo de Deus. Mas aquela jovem, ela havia abandonado o primeiro amor. E ali, quando ela chega na casa do Senhor, glória a Deus pela palavra, né? Porque a palavra, ela toca no coração, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E olha, irmãos, como que Deus alcançou aquela vida. Quando o pastor pregou um texto e o pastor citou o texto, exatamente o texto do batismo dela. E quando ela ouviu aquele texto, né, que o Senhor falou profundamente com ela no seu batismo, que ela tinha decidido realmente servir a Deus, ela caiu num choro profundo de arrependimento. Um choro profundo de arrependimento. E a partir daquele dia, nunca mais foi a mesma. Para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus, porque Ele nos amou. Irmãos, mas nós temos um inimigo que ele luta contra as vidas. E muitas vezes são laços que vêm, bandejas para atrair, para levar para longe de Deus. E muitas vezes o coração endurece, resistindo ao Senhor e à sua palavra. Nós não podemos ficar enganado com os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo, ele diz isso. Olha o que diz: porque não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos as artimanhas do inimigo, irmãos. Não podemos subestimar a força do inimigo, mas o poder somente o Senhor é que tem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O apóstolo Paulo, ele diz isso, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O servo de Eliseu diz que eles estavam ali numa grande batalha, irmãos, e vinha um exército contra eles. E o jovem servo de Eliseu está ali paralisado pelo medo, com muito medo. E Eliseu, ele faz uma oração ao Senhor. Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos dele para ele ver os exércitos de Deus, os anjos, os poderosos do Senhor, porque o seu exército é poderoso. E ali estava, ali naquela batalha, vindo contra ele, mas o Senhor dispersou aquele exército que vinha contra eles. E o Senhor mostrou, né, em visão, o exército de Deus poderoso que estava ali para protegê-los, para guardá-los do inimigo, irmãos. É o Senhor quem faz isso. Muitas vezes não estamos vendo os anjos do Senhor aqui ao nosso redor, mas eles estão nos livrando, eles estão pelejando para nos dar a vitória. Glórias a Deus. E encerrando, verso 15. Ele me invocará, quer dizer, o meu servo. O Senhor quer que nós, irmãos, clamemos a Ele.
Muitas vezes falta mesmo palavras, né? Tem um hino que diz isso, né? Com gemidos e palavras que não sabemos nem explicar. Mas eu dobro os meus joelhos em intercessão, né? E muitas vezes não é fácil servir a Jesus, mas vale a pena. Vale a pena deixar todo esse mundo, esse envolvimento com o mundo e agradar somente a Ele. E o Senhor quer que nós o invoquemos, que o clamemos a Ele de todo o mal. Porque, irmão, o poder Ele tem nas suas mãos. Mas Ele quer ouvir o nosso clamor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3 diz isso. E Salmo 91:15. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E a nossa oração hoje é que o Senhor derrame sobre as nossas vidas os dons espirituais. Eu creio, irmãos, que muitos não têm pedido a Ele esse revestimento do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo e os dons espirituais, principalmente o discernimento de espírito, que não nos deixe enganados com situação nenhuma. Às vezes você vai passar por um caminho, mas o Senhor te dá a direção que não é por ali. E às vezes você está sendo livrado da morte ali quando você vai por um caminho, mas o Senhor te diz, vai para a direita, muda a rota, muda a direção. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quando nós clamamos, a resposta é certa, irmãos. Deus não deixa ninguém sem resposta. A resposta vem de alguma forma, no momento certo, a resposta vem. Estarei com ele na angústia, é promessa, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia! Tem uma outra tradução que fala, que ali está falando glorificarei, mas tem uma outra tradução que diz que eu darei honra, que eu exaltarei. Muitas vezes a gente fica aguardando uma honra de alguém, de uma pessoa. Ô irmãos, mas é Deus que exalta, é Deus que honra. A honra vem de Deus. É Ele que nos exalta, é Ele que exalta a nossa cabeça diante do inimigo. Amém. E 16, para encerrar. Aleluia. Dar-lhe-ei abundância de dias. O que é isso, irmãos? Longevidade. Ninguém quer morrer novo, não é verdade? O salmista diz que alguns chegam a 70, né? Outros chegam a 80. Nós vemos muita gente aí chegando a 90, 100 anos. E Deus permite, né? Longevidade. Então, assim, irmãos, quem dá a vida? Somente o Senhor, né? Dar-lhe-ei, é promessa do Senhor. Dar-lhe-ei abundância de dias. Outra tradução fala longevidade. É viver muito tempo. E lhe mostrarei a minha salvação. Para os filhos, como que nós vamos ter longevidade? Para nós que somos filhos, honrando os nossos pais. Né? É o único mandamento com promessa de muitos dias. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e você tenha muito tempo de vida aqui na terra. Amém? Irmãos, é maravilhoso esse salmo, porque nós vemos aqui o cuidado do Senhor conosco, o grande livramento. São tantos livramentos que o Senhor nos dá que nós não temos nem noção. Nós não temos noção
durante o dia o que o Senhor, Ele fez por nós. Mas nós temos certeza que Ele está do nosso lado ali, né? Nos guardando e nos protegendo de todo o mal. E vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena passar pela prova, dando glória a Deus, porque nós temos uma promessa de chegar diante do Senhor e receber a nossa coroa, que já está reservada para nós. Mateus 25:34, Priscila, para encerrar, meus irmãos. Sabe, irmãos, eu falo que depois da salvação, a salvação nas nossas vidas, ele é o maior milagre que pode acontecer. A salvação é o maior milagre que pode acontecer no ser humano. E vale a pena prevalecer, persistir, cada dia, permanecer no Senhor. E nós vamos nessa caminhada aqui, cada dia, aprendendo um pouco mais dele, deixando o velho homem e a sua natureza, até que nós sejamos considerados por ele varões perfeitos. Mas isso será somente na presença dele, onde essa carne mortal, corruptível, já não existirá, mas existirá um corpo glorificado. E nós estaremos na presença dele para sempre. E ele vai dizer para aqueles que o amam e que permaneceram fiéis até a morte, ele vai dizer para os seus servos fiéis, aquele que realmente o ama, e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Que nós estejamos firmados nessas promessas do Senhor. E agindo o Senhor, quem impedirá? Salmos 27, como a irmã Amália lembrou ali, né? Ainda que um exército se levante contra mim, a minha alma está firme. Aleluia! Estaremos firmados nele, sem medo algum, porque ele está do nosso lado. Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Glória a Deus. E eu quero passar para o pastor nessa hora, para ele encerrar. Glória a Jesus. Amém. Vamos colocar de pé todos juntos? Vamos curvar a cabeça em nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Mil cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, Senhor. Pai querido, aqui nós estamos para te dar a glória e a honra. E muito obrigado por esta palavra, Senhor, que tem falado aos nossos corações. Venha nos livrar de todo o mal, de todos os laços, de toda palavra contrária. Nós anulamos pelo poder, mais retorno para mim. Anulamos pelo poder que há no teu sangue, Senhor. Venha quebrar toda obra contrária, todo espírito de feitiçaria, todo espírito de bruxaria, todo espírito de macumbaria, toda obra contrária, toda retaliação do diabo. Nesta noite nós anulamos pelo poder que existe em seu sangue. Pai, quebre e anule. Coloque mais retorno, estou sem retorno, por favor, aumenta aí. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, quebra todas as obras das trevas, pelo poder que há em teu nome, pelo poder que há em teu sangue. Venha desfazer, Senhor, agora todas as armadilhas do diabo, todas as setas contrárias, obras contrárias, inflamadas do maligno. Eu anulo agora em nome de Jesus de Nazaré. Nós anulamos agora em nome de Jesus de Nazaré. Vem despedaçar todo o jugo de Satanás. Venha quebrar todo o jugo das trevas, toda língua fraudulenta.